Estamos gravando. Tá bom. Bom, bom dia a todos, né? Deixa eu me apresentar, sou Maria Caldas, arquiteta, urbanista. Hoje sou consultora na área de desenvolvimento urbano sustentável, mas já fiz um longo percurso aí em área governamental, sempre trabalhando com a área de desenvolvimento urbano, né? Para mim é um prazer estar aqui em Congonhas, porque estar com vocês, não estou aí presencialmente, mas num projeto que envolve Congonhas, porque lugar esse que eu tenho enorme apreço, já tive a oportunidade de trabalhar com a requalificação da área central aí uma época, já tenho muitos anos, mas tenho um enorme apreço pela cidade, pelo prefeito eleito, e pela equipe aí, que foi um trabalho muito interessante, instigante, que a gente fez, que eu tenho um grande prazer de ter tido essa oportunidade. Agora, então, agradeço o convite e agradeço a todos em nome do Matheus, e vou começar aqui, porque nós temos uma longa jornada aqui, né? Bom, eu não sei se todos estão vendo, né? Eu fui convidada aqui para falar um pouco da experiência do Plano Diretor de Belo Horizonte. Eu coordenei a elaboração do Plano Diretor mais de uma vez, mas a gente vai focar nesse último Plano Diretor, que a gente costuma chamar de novo Plano Diretor, porque ele realmente mudou toda a lógica de planejamento, né, da cidade, bastante inovador e gerou bastante mobilização social em torno dele, e acho que tem elementos. É claro que as cidades têm situações completamente distintas, mas a gente pode fazer um paralelo aqui do que pode ser muito importante para o processo que vocês estão fazendo de revisão do plano, né? Hoje, assim, acho que falar de plano de diretores, na época que nós estamos vivendo, na era, né, das mudanças climáticas, é impossível pensar em planejamento urbano sem trazer o tema das mudanças climáticas. A gente teve a década da mobilidade urbana, a década da habitação. Não que essas questões tenham sido resolvidas, não, elas estão agravadas pelas mudanças climáticas, né? Então, hoje, todo esse arcabouço de planejamento ele tem que estar cada vez mais contextualizado com as consequências da mudança climática, porque elas nada mais vão fazer do que agravar os problemas urbanos, históricos que a gente já tinha, né? As cidades, elas são os agentes da crise climática. De um modo geral, a gente poderia até afirmar que elas são, não vou dizer a causa, mas elas concentram 70% das emissões de gases de efeito estufa. Então, não tem como não entendê-las como locus, né, da ação pública para reverter ou para minimizar as questões decorrentes da mudança climática. Mas, ao mesmo tempo, elas são também o locus dos desastres, né? Porque a mudança, o desastre ele só acontece quando a ameaça atinge pessoas, bens, infraestrutura, né? Uma grande chuva, uma tempestade numa área rural, necessariamente não se transforma num desastre. Então, é a cidade, ao mesmo tempo, então, que a gente vai sofrer as consequências da mudança climática, também pode ser vista também como uma oportunidade para reverter ou para responder às demandas aí de adaptação que são tão necessárias, né? Ao pensar em planejamento urbano, né, e mudança climática, a gente tem que trazer o tema da justiça climática, né? Que é realmente assim, a população da cidade, ela vai sofrer de forma diferente esse impacto, né? Todos nós somos atingidos, mas a população vulnerável, ela sofre de forma mais violenta e responde ao desastre
com muito mais dificuldade, né, de que outras camadas da população, né? Um bom exemplo, a gente está vendo o incêndio em Los Angeles, né? As mansões destruídas, mas essas pessoas conseguem responder depois, reagir de forma diferente. Então, essa abordagem do planejamento precisa considerar uma abordagem que leve em consideração, né, a população vulnerável e faça uma abordagem, portanto, geograficamente orientada, né? Isso é muito importante, porque nós estamos falando de território, estamos falando de planejamento urbano. E o terceiro ponto que eu queria destacar nessa questão são todas essas questões hoje que se discute sobre mudança climática. Eu quero fazer um parêntese aqui para diferenciá-las um pouco da política ambiental, né? A gente vem há muito tempo discutindo a relação, ou já muito bem articulado, quase sempre bem articulado, entre a política urbana e a política ambiental, né? As legislações já são bastante avançadas nesse sentido, o plano diretor incorpora as áreas de preservação permanente, protege as APPs, etc. Mas a gente está falando de política climática, que é diferente da política ambiental, claro que tem coincidências, mas é diferente, né? São, portanto, da necessidade de articular a política climática com a política urbana. Isso é uma novidade em termos de instrumentos, né, da forma que a gente articula os instrumentos da política urbana, e uma urgência, porque não adianta os países assinarem, né, hoje tem todos os pactos globais, o Acordo de Paris, os acordos do clima, mas esses acordos que os países, inclusive o Brasil, são signatários, eles só se tornam realidade a partir da ação local, né? Então, a cidade, o agente local, é essencial na reversão dos problemas consequentes aí da mudança climática. Então, esses pontos, hoje, assim, na minha opinião, assim, na minha experiência, eles precisam estar no centro da discussão de um processo de planejamento urbano. No caso de Belo Horizonte, assim, eu queria trazer para vocês um pouco de contexto para entender como é quais são os problemas da cidade, as características da cidade, para entender como é que a gente fez isso, né? As cidades não são como são hoje por um acaso, né? Elas são frutos de um modelo de produção, né, de cidade que exclui, né, que segrega, ela é quase que conduzida pelo mercado imobiliário. Muitas vezes o Estado é agente do mercado imobiliário, ou não consegue estar à frente, né, efetivamente, ou controlar o processo de expansão urbana. E essa reversão é o nosso objetivo. Talvez a gente nunca alcance, um objetivo que nunca seja alcançado, mas que a gente não pode deixar de perseguir, né? E nesse processo de persegui-lo, a gente vai fazendo avanços, né? Às vezes avança, tem retrocesso, avança, tem retrocesso, mas é importante que a gente entenda como é que essa questão funciona, estruture uma maneira de resistir, né? A resistência é necessária, porque não existe, isso eu queria deixar como uma conclusão antecipada, não existe um momento onde a gente vai fazer a melhor política pública na área urbana, conseguir aprová-la e achar que alcançou o paraíso, né? Porque é facilmente reversível. Aconteceu agora em Belo Horizonte, a gente vai falar disso. Então, é um processo permanente de resistência, e isso só é possível com a mobilização social. Então, a participação popular tem que ser o pressuposto de qualquer processo de planejamento. Então, no caso de Belo Horizonte, o contexto em que a gente trabalhou essa proposta, ela precisa
levar em consideração o seguinte: primeiro, que Belo Horizonte era uma cidade que teve uma continuidade administrativa e técnica muito longa. Isso é atípico, né? Então, foram 16 anos aí de um processo de gestão progressista, eram governos progressistas que queriam fazer políticas de inclusão, né? E que trabalharam muito na área de planejamento, porque era uma época também que não havia muito recurso financeiro, então os processos de planejamento se consolidaram, a equipe técnica foi muito consolidada e dentro de uma lógica bastante progressiva de gestão de cidade, né? Essa possibilidade não é desprezível, né? Eu falo isso porque eu já faço um gancho para vocês que estão discutindo a possibilidade de uma fundação, né? Para discutir planejamento urbano, a importância que é você conseguir uma certa autonomia, né? Claro que a autonomia é limitada, mas administrativa e técnica para gerar processos de planejamento que não se perdem com as mudanças de governo, né? Um outro aspecto social que é bastante relevante no caso de Belo Horizonte, eu diria que é o diferencial, é que esse período de governo progressista ele trouxe como consequência, uma cultura de participação social, né? Era a época do orçamento participativo, foi o período em que foram iniciadas muitas instâncias de participação social, conselhos, conferências, e que foram formando, né, uma mentalidade crítica na sociedade, que hoje é impossível você pensar em discutir uma alteração importante numa política pública urbana em que a sociedade não participe. Não significa que ela vença, mas não é possível fazer isso sem o debate, né? Isso é muito importante, né? Do ponto de vista territorial, a diferença, as características de Belo Horizonte que também tornam essa questão, a cidade como um pouco atípica, né? Porque é uma capital com uma dimensão territorial muito pequena, né? Belo Horizonte tem praticamente seu território todo parcelado. Então, isso é diferente. Nós não temos um problema lá de expansão urbana, mas um problema de adensamento, diferente de Congonhas, né? Diferente da maioria dos municípios. E nesse ponto eu aproveito para fazer uma ressalva, né? Lembrando que a expansão, a mudança do uso do solo, seja para a agricultura, seja também especialmente pelo desenvolvimento urbano, é a maior causa de emissão de gás de efeito estufa na América Latina. Então, esse é um ponto, e é um ponto importante, central aí para o planejamento em Congonhas, né? A geografia local, que é Belo Horizonte, eu falo que ou a gente está na encosta de um morro, ou hoje você está num fundo de vale, né? É muito montanhosa, o que agrava muito os problemas climáticos, as consequências climáticas também se aplicam a Congonhas, uma cidade que tem 25% de seus habitantes morando em áreas vulneráveis. Essas áreas não ocupam 5% do território, então, alta densidade, em grandes diferenças topográficas, com solo favorável ao escorregamento ou à inundação, né? Ele tem um sistema de circulação muito radiocêntrico, deficiente, porque para você transitar na cidade de uma região para outra, você tem que passar pelo centro da cidade. Elas são grandes avenidas que saem do centro, mas que não têm os outros anéis, né? Que dariam uma estrutura. Portanto, ela tem uma concentração, uma situação de mobilidade bastante crítica, uma concentração do adensamento construtivo em uma região da cidade, que é a região centro-sul, quem conhece bem, acho que a maioria conhece Belo Horizonte, né?
e também que concentra também comércio e serviço. Então, é uma cidade monocêntrica, né? Tem um histórico de desastres ambientais, climáticos, e como o território é muito escasso, há uma tremenda disputa pelo solo, né? Então, o solo, a posse do solo é uma questão central no planejamento de Belo Horizonte. Eu ressalto isso para vocês irem pensando nas diferenças, né? Tem muitas coincidências, mas elas também precisam ser. Nem todos os instrumentos que a gente trouxe para Belo Horizonte se aplicam, obviamente, a Congonhas, porque eu posso estar errada aqui, se não mudou muito Congonhas da época que eu estava. O problema não é um adensamento construtivo, mas é uma expansão urbana que talvez esteja à frente aí da questão central de Congonhas, obviamente, sem falar da mineração, dos impactos, etc., né? Do meio ambiente, etc. Então, com esse quadro, com esse breve diagnóstico, né, assim, o plano diretor proposto, ele é um novo plano. A gente chama um novo plano porque ele mudou tudo. Ele vinha sendo, Belo Horizonte tem plano diretor desde 96, mas ele foi sendo atualizado, e dessa vez não é uma atualização, foi uma nova proposta de ordenamento urbano, né? Ele foi concebido como um instrumento de desenvolvimento urbano sustentável, muito politizado. E isso também é uma recomendação que eu sugiro que vocês também tenham em mente, né? Assim, o plano diretor não é um instrumento técnico só, não pode ser só um instrumento técnico, porque senão ele cai naquele plano diretor que só dialoga com o mercado, né? Ele tenta controlar a ação do mercado, mas ele não é realmente um plano diretor, né? Ele não tem é preciso que fique muito claro quais são os objetivos, o que é que você quer com aquele instrumento, né? Qual é? Maria, deixa Oi, eu só te interromper um pouquinho, sim. porque a gente está na dúvida aqui se você está passando o slide e a gente não está vendo ou se ainda não iniciou. Não, estou passando. Ah, tá. E agora, como Tem que como faz? colocar no modo de exibição ali no PowerPoint, Maria? Ali embaixo, ó. Ele está no modo de exibição para mim. Para vocês, Aqui a não? gente está vendo como Você se fosse. quer. Será que eu mando para você? Na verdade, Maria, você está compartilhando a tela errada. Você está Estou compartilhando a tela compartilhando? errada. Você está com duas telas aí? Não, só tem uma tela aberta. Nossa, a aba errada, então. Você está com a aba, compartilhando a aba de serviço, não a aba de apresentação. Então, como que eu faço? Explica aí. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Não sei, como é que faz, gente? Alguém me ajuda? Clica no botão de compartilhar, vê se aparece duas abas. Espera aí. Só um minutinho. Desculpa aí, gente. Vou tentar resolver isso aqui. Vamos ver, compartilhar. Não. Talvez na hora de compartilhar, tem uma opção de compartilhar janelas. Aí você clica na parte superior em janela. Aí, Foi como eu fiz. e aí você escolhe a sua apresentação, a que está no modo apresentação. Vamos ver. Bom dia, Sérgio. Apareceu ou não? Bom dia, pessoal. Continua no formato. Vamos ver agora. Você quer me mandar a apresentação, Maria? Quero. Eu tento ver se eu consigo aqui. Espera aí. Olha, mas você passando manualmente aí, sem ser no modo apresentação, está passando para a gente. É uma alternativa também. Pode ser? Então, acho que a gente pode fazer isso. Pode ser, Maria. Tá porque compartilhado agora ou não? Para o Daniel estava no primeiro slide.
Agora está compartilhado ou não? Tá. Eu Agora estou tá vendo o no slide, slide o desafio 3. de alterar o modelo de produção das cidades. Isso, Isso. agora passei. Isso. Maria, o que Tá eu show. acho que você quiser fazer é que você Ah, tem que colocar no modo de apresentação antes de compartilhar. é que não tem jeito. É quando eu ponho no modo de apresentação, ele ocupa a tela. Entendeu? Entende? Então deixa assim. Seguimos assim? Tá dando para ver, assim, tá. Então vamos assim, Assim tá porque... ótimo. Deixa eu ver se eu diminuo isso aqui, ó. Tá? Dá para ver? Beleza, Maria. Excelente. Tá bom, agora tem que pensar onde que eu estava aqui, né? Tá certo. Isso mesmo. Então, eu estava falando dos pressupostos, o plano diretor como instrumento politizado, né? A participação popular como pressuposto. Assim, se você quiser que todo esse esforço que é necessário para discutir a cidade, pactuar os seus destinos e depois ter alguém que lute por isso, né, que brigue por isso, você precisa envolver a população. E depois eu vou falar de envolver a população, o que eu quero dizer com envolver a população. Né? O segundo ponto são os fundamentos. Né? O plano ele veio totalmente alinhado aos ODS, né? Ele tem como propósito fazer um alinhamento com a nova agenda urbana e os ODS, eu vou dizer como aqui foi feito isso, e uma análise do território a partir do diagnóstico ambiental e climático, que também é um pouco inovador nesse sentido, né? Nós usamos os diagnósticos climáticos feitos para o município como pressuposto para a elaboração de qualquer política aí de orientação do desenvolvimento urbano. Como princípios, né, nós vamos destacar a sustentabilidade, a redução das desigualdades socioterritoriais e a redução das emissões de gás de efeito estufa e aumento da resiliência urbana. Então, a partir desse conjunto, pressupostos, fundamentos e princípios, nós começamos a desenhar, então, quais seriam os objetivos desse plano no território. Né? Então, a ideia era reorientar o desenvolvimento urbano, porque era claro que Belo Horizonte tinha uma concentração de, vou dizer, 80% do território tinha coeficiente 1, menor que 1, até 1. Eu digo praticado, coeficiente praticado, menor do que 1. Toda a concentração imobiliária, o adensamento construtivo, estava dentro de uma regional, Centro-Sul, cuja leitura técnica, diagnóstica, mostrava a sua incapacidade, já tinha atingido o limite possível de adensamento. Né? Então, essa ideia de reordenar o desenvolvimento urbano, aliando esse novo direcionamento às vias aonde já havia um grande investimento, ou já havia planos, ou já tinham sido implementados os investimentos de transporte coletivo. Né? Promover um novo ordenamento territorial, portanto, havia muita área para ser de renovação do tecido urbano, desenvolver sustentabilidade e resiliência, incorporar os ODS e uma coisa que eu também queria falar com vocês, não é comum ser um objetivo, mas simplificar a legislação. Né? Da maneira que a gente vem fazendo legislação urbanística, ela acaba contribuindo para excluir, né, muita gente. Assim, eu sempre ficava assim, bastante angustiada que a gente tinha uma história de planejamento urbano muito grande, avanços assim normativos impressionantes, mas tinha 70% da cidade irregular. Né? Então, assim, com quem que a gente estava dialogando? Né? Para que todo aquele esforço se isso não era passível de ser atendido? Então, era toda uma lógica que eu acho que a gente precisa romper, de ficar fazendo lei para dialogar com o mercado imobiliário, aquela briga. Não é isso o plano diretor, né? Não é isso que a gente precisa fazer.
Então, ela precisa ser simples, ela precisa ter objetivos claros e ela precisa incluir, não excluir. Né? Então, esses pontos eram objetivos essenciais para nós. Bom, como é que a gente foi fazer isso? Quais foram os fundamentos técnicos aí que a gente usou? A primeira questão, que era muito relevante, foram os diagnósticos de restrição ambiental. Né? Como se a gente fosse uma brincadeirinha, pega o mapa e fala, isso aqui pode, isso aqui não pode, o que pode, o que sobra, quanto cabe no que sobra, que jeito que cabe, e quem vai ocupar. Então, é uma brincadeira, mas é um pouco assim, foram sendo superpostos, né, mapeamento de risco geológico, então, as áreas de risco identificadas foram transformadas em áreas de preservação permanente, depois do zoneamento, analisadas as áreas de declividade, as áreas que tinham potencial para recarga de aquífero, as áreas de vegetação arbórea e rasteira. Então, a gente foi fazendo um mapeamento da restrição ambiental. Depois, um mapeamento da capacidade de suporte, né, sobrepondo densidade demográfica, construtiva, acessibilidade ao centro, considerando as nossas restrições de mobilidade, as áreas de acessibilidade interna, para definir o potencial de ocupação de cada área. Estou sendo bastante resumida aqui, né, gente? Depois, analisando a capacidade de suporte, né? As áreas que já estavam consolidadas, sobrepondo os impedimentos, a concentração de população de baixa renda, para definir, então, um mapeamento de restrições ambientais, potencial de ocupação e capacidade de suporte para os novos zoneamentos. Isso é uma coisa muito boa, porque o que a gente vem historicamente fazendo, eu também fiz isso muitas vezes, era mudar a lei sempre naquele estica e empurra. Você quer diminuir os coeficientes, o mercado imobiliário quer aumentar os coeficientes, e você não sabe muito bem por que aquele coeficiente é 1,4, por que não é 2, por que não é 1. Então, a partir desses estudos, a gente tinha fundamento para dizer da capacidade de suporte de cada região, do coeficiente possível, do coeficiente regional, né, territorial, ali para cada área, considerando as suas características específicas. Né? Claro que nunca vai ser um estudo perfeito, mas ele é muito mais aproximado do que os não estudos que a gente tem, né? E que foram muito importantes na medida que subsidiaram para nós o estabelecimento de coeficientes máximos, né, por região. Mas, junto com isso, nós também fizemos esse slide está fora de ordem. Então, a gente tinha aqui, para vocês verem, um adensamento construtivo, o vermelho, a região da Centro-Sul, o resto tudo era menor que 1, coeficiente 1, o atual, né, para mudar para uma lógica de zoneamento proposto, que é onde os amarelos fortes, que são os eixos principais da cidade, e as vias principais de penetração no bairro, teriam os maiores coeficientes da cidade. Tá? Esse slide ficou fora de ordem, porque ainda faltou falar que, como fundamento técnico, Belo Horizonte tem uma política climática muito antiga, né? Assim, o primeiro comitê de mudanças climáticas e ecoeficiência foi instituído em 2006, né? Quando começou o tema da discussão sobre mudança climática, e o município faz sistematicamente os estudos, os inventários de efeito estufa, e agora concluiu o plano de ação climática, mas ele tinha um estudo muito relevante para nós, que é a análise de vulnerabilidade às mudanças climáticas. Né? E esse estudo ele mostrava um grande risco de agravamento da situação, que já era grave, né? Porque ou você desliza ou você inunda, né, no fundo de vale. Então, o estudo estimou, né, que 144 áreas de risco muito elevadas na cidade, com quase a metade do território de Belo Horizonte impermeabilizado, né, e com uma tendência de aumentar em 32% os eventos associados, né, os desastres associados às chuvas intensas, que é o que a gente vem verificando. Né? Graças a Deus, não precisa mais convencer os
os incrédulos, né? E também o estudo de vulnerabilidade proporcionou territorialmente para nós informações relevantes para o planejamento, né? Assim, havia indicação de quais os bairros, um aumento de problema de alta vulnerabilidade em 60%, né, das áreas territoriais, a região norte, oeste, essa região com tendência de aumento de temperatura importante, isso com consequência de aumento de ondas de calor, aumento de doenças transmissíveis como dengue, né, as arboviroses, e no eixo sul, uma maior sensibilidade a deslizamentos, né, uma concentração das áreas passíveis de escorregamento e, de um modo geral, a inundação agravada de forma distribuída por todo o território, muito fundo de vale. Então, esse também foi um subsídio que constituiu uma camada para a gente definir as áreas passíveis de ocupação, já conciliadas, então, com a capacidade de adensamento das regiões, né? Bom, diante disso, nós construímos algumas estratégias, né? Quais seriam? Principais estratégias. Uma para a requalificação urbana, ambiental e o aumento da resiliência da cidade, né? São as ações de adaptação. A outra estratégia, o conjunto de estratégias, foi pensando na cidade compacta, em uma cidade descentralizada, está escrito errado, desculpa, agora fica descentralizada. O desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável, então a gente ia conciliar essa ideia de rever o adensamento da cidade, mais orientada pelo transporte, uma estratégia de gestão da valorização do solo urbano, e uma das coisas que eu considero mais importante no projeto, habitação de interesse social como tema articulador de todas essas políticas. Né? Assim, a habitação, quando eu falo, não é só construir casa, né? É a gente inserir as áreas vulneráveis, diminuir a desigualdade da cidade, considerando a prioridade dessas áreas vulneráveis. E a qualificação urbana e a preservação do patrimônio. Então, eu vou passar aqui rapidamente, se vocês quiserem me interromper, fique à vontade, tá? Bom, a primeira, eu diria que talvez inovação, agora eu acho que já tem outros planos, mas eu não conhecia nenhum, que dedicou um capítulo aos ODS, né? O plano diretor tem um primeiro capítulo, um dos primeiros capítulos, ele mostra, ele tem foco no objetivo 11, né, que é tornar as cidades, os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E ele pega cada uma das metas, né, e busca no plano, busca articular como aquela meta está sendo cumprida no plano, com qual medida, com qual instrumento e de que forma. Então, isso é muito importante, eu considero muito importante, porque eu acho que o nosso maior desafio, seja com a agenda urbana, seja com o objetivo, com os ODS, seja com o Acordo de Paris, é dar materialidade nisso. Né? Assim, a gente fala que tem que fazer, mas como que a gente faz isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu torno a cidade mais inclusiva na lei de uso do solo? Como é que eu torno a cidade mais resiliente na lei de parcelamento e uso do solo? Então, essa coisa é importante do ponto de vista didático e do ponto de vista prático, né? Para você ver se você está atendendo ou não. Então, esse aqui é um capítulo interessante, eu acho que vale a pena pensar sobre isso, né? No plano. Na estratégia de adaptação, meio ambiente e resiliência, que medidas foram feitas? Né? Primeiro, esse é o mapa de Belo Horizonte. Como eu falei, Belo Horizonte ele é bastante ocupado. Né? Vocês veem, quase toda a área aqui, esses vazios aqui é o FMG, aqui é o aeroporto, e esse pedaço grande aqui é o Isidora,
que é a última área muito relevante do ponto de vista ambiental, que tem uma ocupação agora que já tem mais de 5.000 pessoas lá, mas ainda resta alguma área a ser preservada. A ONU até está à frente lá do projeto de regularização do assentamento lá. A ideia foi, primeiro, numa grande revisão das áreas verdes que já existiam no plano. Quer dizer, a gente teve a oportunidade, isso eu queria fazer só um parênteses, que entre a revisão de um plano diretor e outro, a Belo Horizonte é dividido em 9 regionais. E nós fizemos 9 planos diretores regionais, né, com o objetivo de conhecer o território, não de mudar a normativa, mas de entender como aplicar o plano diretor naquela regional com aquele detalhamento. E essa foi uma oportunidade da gente conhecer muito bem o território. Então, nós fizemos uma grande revisão das áreas que eram consideradas de preservação ambiental, incluindo aquelas que foram identificadas como área de risco, as áreas que não podiam ser ocupadas por restrição ambiental. Isso gerou um aumento de 40 quilômetros quadrados nessas áreas de proteção, né? E, além disso, a gente fez 2 estratégias, né? Uma que nós chamamos de conexão de fundo de vale. Quem conhece o projeto Drenubis, lá em Belo Horizonte, sabe do que eu estou falando, que é um tratamento, né? Assim, a ideia de preservar o fundo de vale daqueles córregos em leito natural, dando múltiplo uso às áreas de eventual represamento de água, né? Saneando a bacia e fazendo um tratamento integrado da bacia, né? Com a área urbana. Isso, nós identificamos todos os córregos com leito natural. O plano diretor proibiu expressamente a intervenção em leito natural do rio. Rio que está em leito natural não pode mais ser canalizado. Proibiu a canalização e estabeleceu as áreas de conexão de fundo de vale. Nessas áreas, que é um projeto, normalmente é um projeto que veio tradicionalmente da prefeitura na diretoria de drenagem urbana, do ponto de vista da legislação urbanística, e é esses vínculos que eu queria falar para vocês, é dessas coisas que eu queria falar, ele começou a estabelecer, portanto, uma série de restrições no zoneamento, né? Então, nessas áreas, é obrigada a fazer os lotes existentes, eles só podem ser ocupados diante de um projeto específico ambiental, de qualificação ambiental. As taxas de permeabilidade são totalmente diferentes. Então, quando alguém vai parcelar ou ocupar uma área, ela tem que apresentar esse projeto para a prefeitura. E, nesse momento, a prefeitura dá diretrizes de onde concentrar. A gente tem previsão, por exemplo, de jogar todo o coeficiente da área num pedaço só, numa área só, para preservar a outra. Então, é como se fosse uma lupa na ocupação dessas áreas, né? E, ao mesmo tempo, não sei se isso aqui permite que vocês vejam, está cheio de linhazinha verde aqui no mapa. Nós estabelecemos o que a gente chamou de conexão verde, né? São 930 quilômetros de conexão, que é uma lógica de biodiversidade, favorecer a biodiversidade, onde você vai conectar uma área verde com outra área verde, porque originalmente essas áreas eram conectadas, né? Nós vamos conectar pelo sistema viário. Então, em todas essas ruas que vocês estão vendo, que a gente identificou capacidade de estabelecer parâmetros urbanísticos diferentes que vão interligando essas vias. Então, são estabelecidas normas obrigatórias de recuo frontal arborizado, o tratamento da calçada é diferenciado, ele tem que ter jardim, tem todo um regramento lá, que acho que vai estar aqui, não sei, senão depois eu falo para vocês onde encontrar. E a ideia é fazer essa conexão, porque é disso que a biodiversidade precisa, né? Não adianta você ter uma área verde aqui, a outra lá na esquina, e elas não se conversam, então isso não facilita a flora, a fauna e etc. Então, esse também foi uma estratégia importante,
e que tem uma proposta muito grande de arborização, portanto, de medida de mitigação climática, né? De captura de gases, né? Não só, muitas medidas que são de mitigação são também de adaptação, porque, ao mesmo tempo que ela vai mitigar na política climática significa reduzir a emissão, né? Fazendo esse parênteses só para deixar claro, diferente da política ambiental. Mitigar significa reduzir a emissão. Ela captura a emissão e, ao mesmo tempo, é um elemento de adaptação na medida que ela ameniza as ondas de calor. Né? A diferença de temperatura de área arborizada para área não arborizada pode chegar a mais de 10 graus. Então, isso são medidas, esse diálogo que é preciso que seja feito o tempo todo ao usar os instrumentos de política urbana. Também aqui, ainda na área ambiental, toda a lógica da cidade como um sistema de drenagem. Né? Como a gente mudou o regime de chuva, isso ninguém precisa mais duvidar, né? Mas a gente não sabe qual é o novo regime de chuva. Então, a gente fazia projetava as infraestruturas para a chuva de 10 anos, 15 anos, 25 anos, 50 anos, 100 anos, só que hoje a chuva de 100 anos cai 2 vezes por mês, às vezes. Né? Então, a gente não conhece o novo regime de chuva, mas é evidente que o sistema tradicional de drenagem não dá conta. Então, a gente tem que pensar a cidade inteira como um sistema de drenagem. Né? Toda a primeira mudança no instrumento foi desassociar a taxa de permeabilidade do zoneamento, porque, tradicionalmente, você tem zoneamento, sei lá, zona de adensamento preferencial, taxa de permeabilidade X. Então, isso está desassociado no plano e ela é associada às bacias. Né? Então, entre uma análise de bacia hidrográfica, subbacia hidrográfica, a condição dela, né, os estudos de inundação, as taxas de zoneamento foram definidas pelas bacias hidrográficas e não pelo zoneamento. Então, você pode ter um mesmo zoneamento, por exemplo, você pode ter uma zona de adensamento preferencial no norte, outra no sul, com taxas de permeabilidade distintas. Isso é importante também, acho que é uma questão a ser considerada. Né? E também isso se desdobrou em muitos dispositivos, né, necessários em função da política climática, de drenagem no lote. Né? Então, além de pensar em todo o sistema, dentro do lote, as taxas de permeabilidade hoje elas são obrigatórias e a caixa de captação também. Na lei anterior, era uma ou outra. Hoje, a caixa de captação é obrigatória e também ela é calculada de acordo com o volume que aquele terreno deixou de infiltrar a hora que impermeabilizou a parte dele. Então, outros dispositivos obrigatórios, como jardim de chuva, onde cabem, né? Onde são possíveis, né? ou úteis. E outras, muitas políticas, como o selo de sustentabilidade ambiental, que é uma política para fomentar a sustentabilidade dos edifícios. Né? E ele vai... algumas são obrigatórias, por exemplo, o recuo frontal arborizado nas áreas de conexão, obrigatório que seja frontal. Outros são na forma de incentivo. Então, se você obtém o selo de sustentabilidade ambiental, dependendo do selo, você vai tendo aumento de coeficiente, não oneroso. Tá? Então, tem um jogo aí de obrigatório e incentivo. Né? A segunda estratégia ela tem a ver com a lógica da cidade compacta, né? E também dessa nova orientação. Vocês veem aqui que Belo Horizonte tem esse centro, as vias radiais aqui, elas saem do centro, mas elas não conversam entre si, né? E aqui também é uma polaridade, é um núcleo
econômico, de serviço da cidade, aliás, metropolitano, né? Então, a estratégia foi fomentar os maiores coeficientes da cidade. Hoje, antes eram aqui, os maiores coeficientes estavam aqui. Aqui houve, na proposta, uma redução de coeficiente, por entender que essa área já tinha superado essa capacidade de suporte, e um aumento de coeficiente, os maiores coeficientes estão ao longo das vias, não só das vias principais, como das vias, essas vias que a gente chama aí de coletora, que são aquelas vias de penetração nos bairros, onde existe o transporte coletivo estrutural, principal, né? Então, isso está muito conectado com a ideia também de fortalecer esses novos eixos, né? Dentro de uma lógica que é do DOT, né? Desenvolvimento orientado pelo transporte. Então, para esses, foram identificadas várias novas centralidades, e para essas centralidades, então, se estabeleceu coeficientes diferentes, também maiores coeficientes, né? E uma estratégia financeira para financiar a transformação urbana dessas áreas, né? A ideia é descentralizar o comércio para essas áreas, estabelecer esses maiores adensamentos perto dos corredores das estações de transporte coletivo e transformar essas novas centralidades, que a gente chamou de unidade de vizinhança qualificada, né? Que são áreas onde a gente quer incentivar o uso público, né? A permanência das pessoas no espaço público. Então, ela tem que ter qualidade, calçadas com qualidade, espaços de convivência, né? E tudo isso com uma lógica, obviamente, associada às grandes estações de transporte. Então, essas novas centralidades, elas estão aqui, é uma na Norte, na Vilarina, Valdomiro Lobo, estão aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque alguns conhecem, outros não, né? Então, em todas essas centralidades, existem instrumentos, né? Alternativos aqui. O plano estabeleceu área de fruição pública obrigatória, então, os terrenos que vão ser edificados ali, o projeto obriga que o recuo frontal seja tratado como uma área de fruição pública. Para fomentar esse espaço, essa área de fruição pública precisa ser equipada, né, com bancos, lixeiras, iluminação, etc. E uma qualificação desses espaços através de fachada ativa, né, que é a utilização do pavimento térreo como um pavimento destinado à atividade comercial ou de serviço, isso através de um incentivo que esse pavimento, o espaço destinado a este uso, não conta no coeficiente de aproveitamento. Então, bastante, sempre focando no paisagismo, na qualidade ambiental, na requalificação do espaço e no estímulo à apropriação coletiva dessas áreas, né? Para fazer toda essa modificação, né, e também como habitação era uma questão fundamental do plano, né? Assim, não é possível pensar nessas áreas sem pensar em como inserir a habitação de interesse social nesses novos centros, né? Aqui em amarelo, a gente tem as principais áreas destinadas à operação urbana e para toda a cidade foi estabelecido o coeficiente básico, igual a 1, né? E esse coeficiente poderia ser superado pela outorga onerosa do direito de construir, que foi o cerne da discussão em Belo Horizonte, quem acompanhou sabe, e mobilizou a discussão do plano em torno deste ponto, né, sem discutir todas as outras questões, porque o mercado não se conformou, né, em ter que pagar pelo direito de construir acima do coeficiente básico. Então, a lógica toda a cidade tinha um coeficiente 1, né, e você podia
superá-lo até o coeficiente máximo, aquele estabelecido através dos estudos de capacidade de suporte, através da aquisição da outorga onerosa de direito de construir, né? Essa outorga onerosa, ela vai para dois fundos, né? Todo o recurso arrecadado para 2 fundos. O valor arrecadado nas áreas definidas como centralidade, eles vão para o Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades. Então, essa estratégia financia essa nova essa remodelação das áreas que se quer criar um novo ritmo, né, uma nova qualidade urbana, né, fomentar o desenvolvimento naquele ponto, sendo que é obrigatório nessas centralidades, neste fundo, 25% do fundo ser utilizado para produção de habitação de interesse social nessas novas áreas valorizadas. Tá? Então, essa é uma questão central de inclusão, né, da população nessa lógica de reordenamento urbano. Todo o restante da outorga, em todo o município, excluídas as áreas de centralidade, ela vai para o Fundo Municipal de Habitação Popular. E este fundo vai usar o recurso da outorga para habitação de interesse social, seja para produção, seja para investir em urbanização dos assentamentos precários. Então, toda a lógica de gestão, de valorização e da estrutura urbana, ela parte do pressuposto que essa habitação e essa inclusão socio-urbanística, né, precisa estar no centro da pauta urbana. Além disso, o coeficiente poderia ser superado por 3 outros instrumentos. O BPH, que é um instrumento que eu vou falar mais à frente para vocês, a transferência do direito de construir, que eu acho que é essencial para Belo Horizonte, é consolidada, ela foi, francamente, assim, um instrumento espetacular para fazer gestão, para incentivar, né, viabilizar a preservação do patrimônio, mas eu quero lembrar que assim, é um instrumento importante e, para mim, ele é fenomenal, mas ele faz sentido onde existe demanda do mercado imobiliário por coeficiente. Não adianta a gente pensar um instrumento e não entender a dinâmica imobiliária. Então, Congonhas, que é um patrimônio só, é praticamente um patrimônio inteiro a ser preservado, é preciso pensar na aplicabilidade do instrumento, porque precisa existir mercado, né, imobiliário muito forte, demanda por adensamento, para existir valor financeiro para a TDC. A mesma coisa na outorga onerosa, né? Talvez a outorga onerosa em Congonhas... gente, eu estou falando assim, pode ser que eu esteja equivocada, que eu trabalhei há muitos anos em Congonhas, muito mesmo. Talvez a realidade tenha mudado, mas assim, imagino que não. A outorga talvez ela seja muito mais interessante para Congonhas, da outorga de uso do solo, da mudança de uso do solo e não a de construção. E também o coeficiente pode ser superado pelos instrumentos de gentileza urbana, que a gente chama, que eram aqueles que eu falei, né? Assim, fachada ativa, um outro elemento muito importante de articulação com a política de clima, que era a decisão de colocar a taxa de permeabilidade na frente do lote. Então, onde não é obrigatório, aquelas vias que eu mostrei de conexão é obrigatório. No resto da cidade não é obrigatório. Mas se o construtor coloca na frente do lote, ele pode ganhar coeficiente equivalente à área que ele está colocando na frente. Por quê? Porque a taxa de permeabilidade ela é facilmente cumprida e depois descumprida. Você aprova um projeto com aquele quintal gramado, aprovou o projeto, o cara faz um estacionamento, põe um asfalto básico lá e acabou a taxa. Então, é muito difícil fiscalizar isso. Enquanto que, quando você coloca na frente do lote, além de facilitar totalmente a fiscalização,
ela acaba agregando um valor ao imóvel que o próprio condomínio, o próprio proprietário não quer mais tirar. E isso, além de agregar valor imóvel, obviamente agrega um valor à qualidade urbana muito grande, porque é uma delícia se andar na rua. Hoje já tem vários prédios em Belo Horizonte onde você mudou a paisagem da rua, porque você recua o prédio, faz um jardim maravilhoso, não pode fechar, tem que ser com transparência, pode fechar, mas tem que ter visibilidade. Então, isso tudo vai mudando a característica da cidade. E é um incentivo, né? Não é uma obrigação. Na política de habitação, algumas questões mais relevantes, né? Acho que essa é bastante importante, eu queria parar um pouquinho aqui. Primeiro, os zoneamentos especiais, que são as ZEIs, acho que todo mundo está muito familiarizado, né? O reconhecimento das favelas, das áreas já consolidadas, e também a existência de ZEIs tem sido um instrumento de sucesso absoluto para garantir a permanência dessas pessoas nesses territórios, às vezes em Belo Horizonte, por exemplo, muito valorizados, né? Imóveis que são muito valorizados, seriam para o mercado, mas o zoneamento protege a permanência, porque não permite outro uso, né? E aí a introdução das AEs, que são as áreas de implantação de empreendimento de habitação social não ocupadas. Então, é a introdução da política de inclusão social dentro do planejamento urbano. Definiu-se um padrão mínimo de área, o de infraestrutura, foram examinados uma série de terrenos devidamente circunstanciada a decisão, por que aquele, por que não aquele, e esses amarelinhos que vocês veem são áreas, amarelinhos marronzinhos, eu não sei se dá para ver, perdão, está muito pequeno, né? São áreas, terrenos vazios, cujo zoneamento só permite fazer habitação de interesse social. Então, isso é uma coisa complicada, já tinha no plano diretor anterior, mas esses terrenos ficaram vazios, né? O proprietário não podia fazer outra coisa, mas também não investia no edifício de habitação social. Então, a gente se debruçou para entender o porquê, né? Assim, por que não, se só tinha aquele uso, por que não investia, para entender que a conta não fechava. Os terrenos, obviamente, são terrenos bem localizados, então eles têm um alto valor de mercado, e o proprietário não tinha... Se ele fizesse empreendimento de habitação social, como o empreendimento tem um teto, um preço máximo, o que ele lucraria ali vendendo não valia a pena, a conta não fechava. Então, a gente fez uma série de regulamentações nas leis para dar viabilidade econômica ao empreendimento, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, a gente permitiu que o terreno tenha meia, metade seja ocupação de interesse social, outra metade ele pode fazer o uso que quiser, por exemplo, um supermercado, da maneira que ele quiser. Metade do potencial dele pode usar para outra finalidade. E, além disso, a gente criou um instrumento que chama BPH, Benefício Decorrente da Produção de Habitação de Interesse Social, que permite que, para cada 1 metro quadrado de área líquida que ele edificar para habitação de interesse social faixa 1, tá? A faixa 1 todo mundo já sabe, né? Ele tem direito, será outorgado para ele uma área líquida transferível que pode superar o coeficiente máximo em 10%, exclusivamente para isso. Então, tinha um mercado garantido, onde ninguém podia ir, porque o que a gente via é que, às vezes, ele quer fazer habitação de interesse social, mas aí quer fazer para a faixa 2 e 3, já não enquanto que o déficit habitacional está concentrado na faixa 1. Então, ele produzia habitação de interesse social e o que destinasse para a faixa 1, a mesma metragem quadrada, ele poderia comercializar em outras áreas da cidade. Mas, de novo, é um instrumento que só interessa quando existe uma dinâmica de mercado muito forte, né? Aqui também é o que eu falei, né? Assim, a inserção da habitação social nas áreas de centralidade,
a destinação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação e a aplicação dos compulsórios IPTU progressivos, sempre com destinação à habitação de interesse social. São as estratégias bem relevantes, né? Está acabando, tá, gente? Para o patrimônio cultural, além da política de TDC cultural, né, tem todo um zoneamento para a Pampulha, toda uma estratégia, que a Pampulha é um patrimônio cultural da humanidade, então tinha toda uma estratégia de regulamentação, toda a política de patrimônio, que é muito antiga em Belo Horizonte, muito bem encaminhada, embora tenha muitas dificuldades aí operacionais, mas a gente também criou algumas mudanças, né? Que era criando novas áreas de diretrizes especiais, por exemplo, quilombos, as áreas com as comunidades tradicionais foram transformadas em ADS, a ADE ela sobrepõe ao zoneamento, né? A normativa específica. E as ADEs de observação paisagística, então, basicamente, a gente conseguiu preservar os topos de morro que ainda tinham interesse, né, assim, de paisagístico, de observação paisagística, criando as ADEs dessa natureza, em vários topos de morro. Então, existe uma limitação altimétrica do entorno, né? Não é possível, vamos tentar preservar a observação paisagística desses locais. E por fim, a qualificação urbana, com uma série de benefícios, que é o que eu falei para vocês, a área permeável em terreno natural, vegetada e arborizada no afastamento frontal, integralmente visível. Então, essa área ela gera coeficiente não oneroso para o proprietário. Com isso, você vai, de novo, transitando clima, água, drenagem, onda de calor, vai articulando esses movimentos, né? A qualificação do nível térreo, a garantia da visibilidade e a área de fruição pública. O último item que eu queria falar com vocês foi o processo de participação popular, porque Belo Horizonte tem um sistema de gestão urbana participativa, né, que é formado por um conselho e uma conferência, e a partir do novo plano, conselho, conferência e os fundos, né, desenvolvimento urbano de centralidade, esse sistema previsto no plano diretor mesmo, né, que a cada 4 anos deveria ser feita uma conferência para avaliar o plano diretor. O que acontecia tradicionalmente é que cada conferência era uma briga entre setor imobiliário e prefeitura, né? Puxa daqui, puxa dali, puxa daqui. Então, o plano diretor de 2000 foi de 96, atualizado em 2000, 2010, 2011 a 14 foram feitos planos diretores regionais, aí teve a 4ª conferência que marcou esse plano, né? Para vocês verem, o projeto de lei foi levado à Câmara em 2015 e só foi aprovado em 2019, diante de um processo social, assim, inesquecível na minha vida, foi inesquecível. Assim, eu nunca vi nada tão agressivo, tão horrível, né? Ele foi tomado por uma ampla mobilização social, onde o Sintuscom, que normalmente trabalha nos bastidores, e até muitos momentos da história de Belo Horizonte participava da conferência, acabava entrando num processo de diálogo, de composição. Dessa vez, saiu das sombras e puxou uma campanha horrorosa de calúnias, de mentiras, etc. Mas houve uma reação popular impressionante, porque os movimentos populares estavam muito envolvidos, né? A conferência de Belo Horizonte, ela não é uma conferência que você vai lá, faz 3 reuniões, ela dura 10 meses, 11 meses. Os assuntos são discutidos tema por tema, e a lei que o Executivo manda para a Câmara, ela obrigatoriamente ela tem que respeitar todas as decisões da conferência. Então, é uma apropriação real
né, daquilo que é a vontade das pessoas. É claro que, para isso, você tem que investir num amplo processo de capacitação, né? Não adianta você pôr gente para discutir que não entende o processo, não entende o que são os parâmetros. Então, é preciso fazer uma capacitação, é preciso ter um equilíbrio no processo decisório da representação do setor empresarial, do setor popular e do setor técnico da cidade. Então, isso é muito importante. Então, foi uma campanha muito feia assim, na minha carreira. Eu nunca vi nada tão feio, mas, no final, com muito apoio popular, essa lei foi aprovada, né? Todo esse investimento público, essa discussão pública foi aprovada, porque realmente a polêmica estava em volta da outorga onerosa, e isso significava uma discussão apenas com algumas empresas que produzem edificações de alto custo, alto luxo, ali na alto valor, numa região pequena da cidade que já estava quase esgotada, né? Então, foi difícil, mas a mobilização social ela aconteceu porque as pessoas entenderam, né? Com o movimento social, principalmente o movimento ligado à habitação, que tinha clareza do benefício que seria a outorga onerosa para a urbanização de assentamentos precários. Então, inclusive, ela foi um movimento autônomo do poder público, né? Esse Belo Horizonte, a maturidade do movimento social já permitiu isso. Eles criaram um movimento chamado Vereador Aprova o Plano Diretor e se mobilizaram, davam aulas públicas, etc. E isso foi realmente muito interessante, muito importante para o projeto. Então, para terminar, eu queria voltar àquele ponto que eu falei para vocês, mesmo tendo feito todo esse avanço, 2 anos depois, com mudança de governo, o projeto foi alterado, né? Um parênteses, na nova lei, nós fizemos uma proposta de que as conferências continuem existindo a cada 4 anos, mas que o plano diretor só possa ser alterado a cada 8 anos. Né? Porque, primeiro, que 4 anos é muito pouco tempo para você estabelecer uma leitura dos resultados daquela lei. Né? Assim, não é possível você falar a cada 4 anos mudar a lei e achar que está fazendo planejamento. Né? Ela passou, então, a cada 8 anos, mas com manobras aí, sei lá, não vou entrar no mérito, o plano diretor já foi alterado, o valor da outorga onerosa foi reduzido sensivelmente, então toda a lógica de estruturação da forma pode estar comprometida, e também o TDC, que é um instrumento maravilhoso, né, assim, para viabilizar, ele também está virando um instrumento de ganho do setor, de forma que pode comprometer ainda mais a outorga onerosa. Então, é isso, minha gente, a nossa luta continua sempre, não tem como parar, não tem um ponto para chegar e falar assim, cheguei, agora podemos relaxar. Não tem, para sempre. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela paciência, acho que eu me alonguei muito. Não sei se eu parei de compartilhar, parei? Parou, Maria. Maria, muitíssimo obrigado pela apresentação. É muito bacana entender um pouquinho, né, da complexidade do plano diretor de Belo Horizonte. E eu escrevi algumas perguntas aqui, eu vou iniciar as perguntas, já tentando apropriar do seu conhecimento em relação a alguns problemas que a gente tem aqui em Congonhas. Então, no início da sua apresentação, você fez algumas relações em relação ao ODS 11. A gente tem aqui no nosso projeto que os ODS que mais se encaixam com a nossa dinâmica é o ODS 11, o ODS 13, né? Cidade Resiliente e Meio Ambiente. E aí a minha pergunta em relação à questão dos ODS é como é que a Prefeitura de Belo Horizonte se estruturou hoje em dia para acompanhar os indicadores, como é que esses indicadores eles foram criados dentro do plano diretor e como é que a Prefeitura hoje em dia lida com esses indicadores em tempo real, se não é em tempo real, como que isso acontece. Minha segunda pergunta
que também tem uma relação direta aqui com Congonhas, é a questão das inundações. Aqui em Congonhas a gente tem dois cenários bem complicados. Um é a inundação recorrente por chuvas, como você disse, né? A chuva de 100 anos ela vem agora às vezes pode acontecer dentro de um mesmo ano, né? Essas recorrências, né? Então, sempre reduzindo, e a gente também tem um cenário de dam break de barragens de mineração que podem romper e levar a uma catástrofe gigantesca para dentro do território, e é o território que está muito ocupado do município, né? Alguns estudos territoriais nossos indicam, o Jorge que está aqui, que é o nosso geógrafo e analista de dados, se não me engano, que 22% dos lotes da cidade estão dentro dessas áreas de inundação, áreas de dam break. A mancha, elas se sobrepõem aproximadamente, a mancha de inundação por chuva, a mancha de dam break. E o que a gente tem conversado aqui muito é como lidar com essas áreas que estão dentro dessas duas manchas de recorrência, né? Uma em relação a barragens, a outra em relação a chuvas, né? Então, o que a gente tem conversado, como que a gente pode pensar essas áreas. Então, que parâmetros urbanísticos essas áreas elas podem ter, ou se a gente tem que propor que às vezes vá para por um direito de preempção e o município compra essas áreas. Então, eu queria saber, dentro, né, da sua fala, né, em Belo Horizonte, né, o que não escorrega alaga, para essas áreas alagáveis, se vocês tiveram algum pensamento, alguma proteção que lida diretamente com parâmetros urbanísticos, né, potenciais ou não de utilização de uso, restrições de uso para essas áreas que, no caso de Belo Horizonte, não tem mancha de dam break, mas tem manchas de alagamento. Como que o plano diretor pensou nessas estratégias para essas áreas? Tá bom. Assim, a questão do ODS, esse Belo Horizonte, ele tem um observatório dos ODS. Inclusive, é digital, né? Um grupo que faz o monitoramento, e a Secretaria de Planejamento, ainda na época que eu estava lá, a gente criou um sistema de monitoramento do plano diretor. E eu acho que é muito legal vocês acessarem, porque assim, é interativo, você pode tentar entender a coisa do jeito que você quer, você pode montar a sua questão lá, sabe? Mas o que a prefeitura faz? Ela vai agregando informações da dinâmica de aprovação de projeto, da localização, e vai criando indicadores, e tem uma gerência só que se ocupa de manter esse monitoramento. É um sistema bem interessante. Depois, se eu conseguir aqui, eu pego o link para vocês. Um deles é o observatório, né? Ele chama... Como é que ele chama, gente? Agora não lembro direito. Acho que é estatística. Se você procurar estatísticas e indicadores no site de Belo Horizonte, do portal, vocês vão achar, mas depois eu passo esses links para vocês. Então, acho que é muito importante, porque também o que a gente fez foi falar, só para esclarecer isso, por exemplo, você pega um indicador, uma meta X do indicador 11. Então, no plano diretor, a gente foi lá, como é que a gente está fazendo para atingir? Nós estamos fazendo com instrumento de exigência de área permeável, com não sei o quê. Para todas as metas, a gente identificou na estratégia de que forma ela ia ser atingida. E isso trouxe essa materialidade. Então, e agora permite que a gente monitore, né? Com relação à sua pergunta, que é super importante, a segunda pergunta também, assim, nós fizemos, assim, às vezes é irreal a gente pensar que dá para desapropriar todas essas áreas, né? Eu não sei se, provavelmente, são áreas precárias, né? Que estão nas áreas atingidas, não? Tem de tudo. Então, às vezes é irreal. Nem sempre. É irreal a gente achar que vai conseguir realocar todo mundo. Então, nós temos que lidar com duas estratégias. Por exemplo, em Belo Horizonte, para as áreas na mancha de inundação, nós
o primeiro as novas construções têm que estar sob pilotis. Não é permitido mais a construção sem pilotis em área na mancha de edificação, na mancha de inundação. Essas manchas também são aquilo, né? A gente trabalha com plano diretor de drenagem, daqui a pouco muda tudo, muda a chuva, muda o plano diretor, mas aonde, a partir dos dados que a gente tem hoje, elas são obrigatoriamente feitas sob pilotiza, não é possível construir no primeiro pavimento. E a segunda questão é que a gente também tem que trabalhar com uma política de convivência com o risco, né? É uma coisa estranha dizer, mas nos tempos de mudança climática, é fundamental que o município, isso tem que ser, se não existir em Congonhas, tem que passar a existir como uma diretriz do plano diretor urgente, um programa, né, de monitoramento da mudança climática e da gestão de desastre. Então, Belo Horizonte hoje tem muitas áreas nas encostas, área pobre, área de rico, né? E o que a gente faz tem um programa histórico lá, a gente não, eu nem estou lá, mas é força do hábito, mas que se faz na cidade, é um programa histórico de monitoramento que criou uma grande rede de defesa civil e que informa, né, assim, é capaz de estabelecer um sistema de alerta e de ter uma retaguarda para receber essas pessoas organizadas, de forma que, desde que esse programa opera, existem ainda muitos desastres, mas a perda de vida foi muito reduzida. Assim, você só não é reduzida quando ou a pessoa volta, ou ela teima, né, e não sai, ou é uma coisa assim, essa operação ela se dá tanto para escorregamento quanto para inundação. Né? Hoje eles começam a controlar a quantidade de chuva, já interdita as ruas, não deixa ninguém passar, então as inundações continuam acontecendo, mas a perda de vida, porque uma coisa é se impedir novas construções, outra coisa é se lidar com quase uma cidade inteira que está estabelecida ali, para a gente ser realista, né? Eu acho que tem instrumentos, né? Tem como esse, por exemplo, de você tentar a construção em pilotis, mas nem tudo tem uma solução. Perfeito, Maria. Muito obrigado. Daniel? Maria, excelente apresentação. Daniel, sua voz está longe. Desculpa. Maria, excelente apresentação. Toda vez que eu vejo a apresentação de Belo Horizonte, eu aprendo mais. Eu já tinha visto algumas apresentações, agora fiquei atento aqui, vi várias coisas. Muito excelente, assim. Eu acho que a gente está... essa questão das mudanças climáticas, eu acho que ela trouxe uma posição, assim, para todos os arquitetos, urbanistas, planejadores, que assim, o dogmatismo foi deixado de lado e a gente precisa formular proposições que elas tenham eficácia, né? Então, acho que essa questão de medir resultado, avaliar o que está acontecendo e ajustar e rever, é uma realidade que se colocou para a regulação urbana. Hoje não dá mais para a gente simplesmente trazer um raciocínio dogmático e propor essa mudança na regulação de um modo geral, né? Eu percebo que a de Belo Horizonte ela está indo muito nesse caminho, né? De fato, promover transformações, mas medir resultado e ter eficácia, né? Não simplesmente ficar no campo teórico, né? Etc. Eu queria te perguntar o seguinte: eu não sei se ao longo da sua fala você deixou isso claro, mas Belo Horizonte neutraliza suas emissões? E aí, assim, só para emendar a pergunta, vocês têm plano de ação climática? Vocês têm periodicidade de cálculo das emissões? Como que vocês estão pensando, ou como você acha que deveria existir um sistema, um processo em que as cidades, elas... Porque assim, se você tem que reduzir emissão, não dá para você fazer um inventário a cada 10 anos, né? Você tem que ver como é que você mede isso, talvez tem que fazer a cada ano, não sei, né?
Então, eu estou fazendo essa pergunta especificamente para Belo Horizonte, dada a abordagem que você trouxe aí do plano diretor. Tá, a sua pergunta é ótima, assim, só para... Eu não estou mais em Belo Horizonte, né? Mas eu não deixo de acompanhar. E hoje, É uma boa cicatriz que vai te acompanhar para sempre, né? vai. Muitas coisas. Aprendi muito lá. Nossa, aprendi muita coisa. Então, sou muito grata à minha experiência em Belo Horizonte, mesmo que tenha sido muito difícil algumas vezes, mas sou muito grata. Essa pergunta é muito boa, Daniel, que assim, hoje, atualmente, eu sou senior fellow do ICLEI, né? E eu estou atuando exatamente com o que a gente chama lá de conformidade climática das cidades, né? É um conjunto de estudos que dão ao município as ferramentas necessárias à gestão do problema climático, né? Então, hoje eu falo com muito mais propriedade disso do que eu poderia ter falado há 3 anos atrás e tal. Mas que Belo Horizonte, eu não gosto de falar isso, porque parece que eu fico defendendo Belo Horizonte, mas nem de lá eu sou, tá, gente? Mas é porque Belo Horizonte vem fazendo esse dever de casa, né? Então, eu mostrei lá a minha apresentação, eles estão no 7º inventário, né? Então, assim, sim. Pergunta 1, eles fazem inventário? Sim, estão no 7º. Eles atualizam mais ou menos, acho que de 2 em 2 anos, se não me engano, tá? Segunda pergunta, ele neutraliza há controvérsias, porque é o seguinte, Belo Horizonte está naquele padrão de cidade, que é o padrão da maioria das cidades brasileiras, onde a maior contribuição é transporte. Né? Então, assim, as 3 grandes contribuições da cidade são, normalmente, padrão normal, tem cidade que é diferente. Né? Vou dar um exemplo aqui, eu estou fazendo plano de ação climática, de onde foi que a gente fez? Contagem. Né? Não, agora, de Conceição do Mato Dentro. O maior fator de emissão de Conceição do Mato Dentro é a mudança do uso do solo por causa da mineração. Provavelmente vai ser o de Congonhas. Né? Mas o padrão geral das cidades é transporte, depois energia das edificações, né? O consumo de energia de edificação, e depois resíduos sólidos. Então, esse é o padrão normal. E tem outros usos. Então, quando a cidade tem uma característica muito específica, isso aí muda. Então, Belo Horizonte é transporte. E você realmente fazer uma mudança muito grande, que faça muita diferença na redução, precisa de muito investimento em transporte. Né? Você precisa mudar o modelo de mobilidade, por isso o plano diretor faz essa proposta de desarticular, de criar novas centralidades. A ideia é reduzir as necessidades de movimentação. Então, essa articulação com a lógica da redução do transporte coletivo. Você cria as novas centralidades, gera emprego lá, gera demanda, gera comércio, que as pessoas não precisem se movimentar. E quando ela precisa movimentar, então que elas estejam próximas dos eixos onde já existe transporte coletivo estruturado. Essa é a que dá suporte a essa estratégia de redução. Agora, fora isso, tem que mudar o modelo, né, de ônibus, você tem que criar restrição ao carro, diminuir isso. Em Congonhas, possivelmente, um inventário... Congonhas não tem, né, o inventário de gás de efeito estufa, mas assim, é muito possível que a principal causa seja a mudança de uso do solo, né? E combustível, deve ser importante, o uso de combustível por mineração, caminhões e tudo, deve impactar bastante. Então, ela tem conhecer esses estudos, eles são muito importantes para você desenhar uma estratégia porque assim, o que ficou claro, muito óbvio, é que uma estratégia ambiental, uma política climática sozinha, ela não dá conta de dar materialidade a esses instrumentos, porque você tem que mudar a lógica da cidade para você mudar o jeito que você está emitindo
né? Então, a redução tem a ver com uma lógica, como eu falei no começo, de modelo de produção da cidade. Então, é importante ter esse estudo, e é muito importante, para nós foi essencial o estudo, que é o que é chamado de conformidade climática, só para fazer esse parênteses, não ficar no ar, né? É um projeto que primeiro estrutura uma governança climática no município, que necessariamente tem que envolver todas as secretarias que têm relação com o clima, né? Depois faz o inventário, faz a análise de risco e vulnerabilidade climática, que é um estudo que mostra quais são as ameaças, onde elas devem acontecer naquele território específico. E é fundamental para você propor medidas, né, priorizar as ações, organizar a lógica de investimento público, saber como é que isso impacta o zoneamento, como é que você vai fazer. E, por fim, isso gera um plano de ação climática, né, que precisa também ter uma gestão bastante articulada aí com a governança. Não sei se respondi, Daniel. Respondeu sim, obrigado. Eu só estou levantando a mão, porque como não tem mão levantada, né? Eu já vou aqui também embarcando. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, e aí, evidentemente, que são duas coisas, né? Eu me lembro do Celso Carvalho falar do PEAR, né? Que é aquele programa de. Isso. E é incrível que eu não sei, assim, não me estou lembrando de Belo Horizonte sair na mídia que Belo Horizonte tenha tido morte associada a evento extremo, assim, recentemente. Não sei se eu estou enganado, não sei se ou se aconteceu é reduzido, mas eu tenho a impressão que vocês têm uma cultura aí bastante significativa de uma boa gestão do risco. Isso não significa que não tenha pessoas vivendo em condições vulneráveis, né? E aí eu queria te perguntar, uma primeira coisa é se vocês têm uma carta geotécnica de aptidão à urbanização nos moldes do que está na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Não, vou perguntar isso, depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. Tá, sim. Tem a carta e ela também foi base para aquele mapeamento, né, de restrições ambientais, tá? De fato, o PEAR existe lá mesmo. É o programa que eu estava falando, de convivência com o risco. Legal. E essa carta geotécnica, ela foi usada nesse plano diretor novo? Foi a base, uma daquelas bases que a gente usou para fazer mapeamento de restrição ambiental. Perfeito. Não, e a última pergunta que eu tenho é a seguinte. Aí, claro, depende muito mais, não é muito uma questão do plano diretor, né? Mas a gente sabe o seguinte, o plano diretor, ele precisa orientar o PPA, orientar os orçamentos anuais, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma lei municipal de programa de metas que, até abril, o prefeito que ganha a eleição, ele precisa mostrar como ele vai cumprir as metas que ele prometeu, né? Isso é uma lei muito legal, veio de iniciativa popular, né? E aí eu pergunto o seguinte, quando a gente está falando de fazer uma infraestrutura de drenagem com soluções baseadas na natureza, falar de fazer parque esponja, né? A gente está falando de mudar o padrão de investimento, padrão de projeto, padrão de custo, né? Então, eu não sei se você tem notícia de como que assim, se houve uma apropriação da gestão municipal em Belo Horizonte de rever os seus termos de referência, seus editais, suas concepções de projeto, incorporando isso, porque com certeza você vai ter um parque que vai ficar mais caro, né? A drenagem vai ficar mais cara, né? Pela solução. Queria ver como é que você tem notícia disso, se você acompanhou de alguma forma essa mudança. Eu vou te contar assim, um pouco que eu sei, porque eu também não acompanho tão perto mais, mas assim, o primeiro é que da onde vem o dinheiro para fazer investimento, né? Assim, então, ou você tem recurso próprio, ou você vai buscar financiamento. Não existe hoje a possibilidade de você fazer financiamento de infraestrutura que não seja, que não considere, né, as novas diretrizes climáticas. Então, dificilmente você vai chegar num Banco Mundial e vai vir com um projeto que não está dialogando com a mudança climática. Então, essa foi uma primeira mudança, e eu vejo isso bastante
no Isidoro, né, que é um projeto que tem desde o início, ele quis ser inovador aí nas soluções, não sei a quantas anda, mas era assim, o Banco Mundial bateu o pé com 1000 exigências, e também a própria prefeitura foi internalizando essa necessidade, mas eu não nego que é uma resistência, né? Por exemplo, quando a gente colocou, vou fazer uma confidência para vocês, quando a gente colocou que os leitos em córrego natural não podem ser mais canalizados, nossa senhora, foi uma briga, assim, uma briga histórica entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento, precisar o prefeito entrar no meio, porque a gente ia se pegar, entendeu? Porque ele falava, não, que não, você não pode escrever isso, porque tem o muro gabião, quero saber se eles vão procurar outra solução, entendeu? Porque essa solução não resolve, adia o problema. Foi uma briga, então é fato, porque encarece, né? Mas encarece porque as pessoas não põem na conta o custo que é reconstruir a cidade quando o desastre vem. Então, essa discussão tem que ser feita de outra maneira. E, além disso, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, que assim, quando você pega um orçamento de um município, vamos falar assim, se esse município for bilionário, você tem quantos por cento desse orçamento para investimento? 5, 10? É muito. Desse valor pequeno do orçamento municipal, que vai investir, você vai dividir com educação, saúde, escola, né? Sobra miséria para política urbana, para projetos que esses sim realmente podem mudar a lógica urbana, como a centralidade, né? Que podem mudar a dinâmica. E isso nunca sobra dinheiro. Então, a estratégia de você fazer gestão da valorização do solo e ter um dinheiro carimbado, que só pode ser utilizado para aquilo, ela é muito relevante para nós que atuamos nessa área. É muito relevante, porque o dinheiro geral do caixa não vai para essas coisas, não vai. Né? Vai para viaduto, para não sei o quê, para não sei o quê. Então, essas 3 estratégias são muito importantes. Eu acho que a prefeitura, eu não sei agora, mas na minha época teve que, né, nós vencemos a queda de braço para não poder mexer em canalização, os fundos de vale estão na lei, não pode ser tratado de outra maneira. Eu vejo lá as soluções que estão fazendo na Vilarinho, até onde eu acompanhei, elas estavam soluções muito mais sustentáveis do que a engenharia cinza tradicional. Existe um grande projeto de jardim de chuva que a gente começou, que era na Bacia do Nado, que eu vi outro dia que eles ampliaram, vão fazer todos os jardins de chuva, não sei. Eu não acompanho tanto, mas eu acho que essa coisa está sendo internalizada dentro da prefeitura, sim. Maria, vamos lá. Eu tenho uma outra questão. Em um determinado momento, você falou da política da outorga onerosa do direito de construir. Eu acompanhei, né, essa última mudança que foi feita na Câmara, se não me engano, foi 50%, né, o corte, e também essa forma que você citou também, apesar, né, de gostar muito da TDC, a forma como que o mercado está usando a TDC hoje em dia. Mas eu queria entender, assim, está existindo a possibilidade, na sua visão, em Belo Horizonte, que o outro mecanismo que foi feito para gerar, na questão da criação de HIS 1, né? Então, para cada metro quadrado, você pode aumentar o potencial construtivo em outra área de 10%. O mercado se apropriou dessa possibilidade e Belo Horizonte avançou na produção de HIS 1, ou a outorga e o TDC estão correndo, ou, por exemplo, para eu chegar no meu potencial máximo, eu vou ter que fazer a composição de ferramentas diferentes. Tá, pergunta é muito boa, sim, porque, só para explicar, no caso de Belo Horizonte, quando a gente, já existia sempre o instrumento de transferência de direito construído, né? Quando a gente incluiu a outorga, então, não é fácil deduzir que a outorga, enquanto que a transferência é um instrumento regulado pelo mercado, né? Eles que definem o preço lá, não tem nada com isso.
Ao você definir o valor da outorga, ela imediatamente pautou o preço da TDC, né? Porque a TDC só vai ser mais vantajoso se for menor que a outorga, senão o cara vem e compra a outorga, não vai comprar a TDC. Então, você primeiro fez essa redução. Ao fazer essa redução, a gente também, com o intuito de não interferir no mercado, que era importante na medida que ele preserva, ele viabilizou de fato a preservação de patrimônio histórico na cidade, a gente estabeleceu que você pode atingir o coeficiente máximo comprando outorga até 90% do coeficiente, 10% só pode ser atingido com TDC. Então, primeira coisa, a gente criou um mercado específico para TDC. Tá? Então, ela continua lá, vibrante, viável e tal. O BPH é muito diferente, porque ele é gerado por produção de habitação de interesse social, né? E ele vai acima do coeficiente máximo. É a única condição em que você pode, é o máximo do máximo, ela vai além do máximo, só naquela condição. Tá? Então, ele também é um pouquinho diferente. Agora, eu não sei te responder se já teve investimento nesse sentido, porque eu não acompanhei mais. Mas eu acredito que, como a gente regulamentou o consórcio imobiliário no plano diretor, o consórcio imobiliário avançou. Quando eu saí de lá, estava fazendo o primeiro edital, eu vi que foi publicado, depois eu não sei mais o que aconteceu, talvez seja até interessante a gente verificar, que o consórcio ele fazia o seguinte, ele pega uma área pública, né, e essa área de interesse podia ser privada também, a empresa constrói, por exemplo, suponha que o terreno seja público, você chama a empresa para construir, ela vai te pagar com unidades habitacionais de interesse social, naquele terreno ou num outro terreno que o município queira fazer. Então, esse mercado estava mais forte para o consórcio do que até o proprietário, que demora, né? A lei foi aprovada em 2020, até alguém que é dono do lote se conformar que você fez um zoneamento dele tão restritivo e resolver que ele vai empreender, é uma coisa lenta. Mas eu acho que aliar esses dois instrumentos deve ter dado alguma coisa, eu não sei, talvez o Sérgio saiba, Sérgio Miss, não sei, eu não acompanhei mais tão de perto assim. Eu tenho só a informação que foi publicado o edital, né? E aí o critério de seleção é quem oferecesse o maior número de habitações de interesse social para o poder público, mas eu acho que não teve resultado ainda. Mas é uma ideia fantástica, né? Trabalha muito integrado aí entre o poder público e a iniciativa privada, e também estimula a produção de tipologias que são muito mais interessantes para a cidade, não são aquelas tipologias padrão, né, que a gente conhece. Exatamente. Do Minha Casa Minha Vida. Então são bem localizadas, né, estimula essas tipologias e promove essa parceria. É muito interessante. Eu acho que isso tem tudo para dar certo. Isso está regulamentado no plano diretor, talvez seja também uma coisa legal para vocês se apropriarem aí. Beleza, só uma dúvida. Esse edital, então o edital solta, o terreno ele pode ser público, pode ser privado, o foco é produção de HIS para a faixa 1, e aí a empresa ela que vai ganhar o direito de depois comercializar essa outorga, né, o máximo do máximo? Não, o direito passa... não, são duas coisas diferentes, tá? Assim, essa outorga do máximo, ela vamos apelidar ela do máximo, ela acontece quando você empreende, o setor privado empreende em um terreno privado que tem o zoneamento de AES. Por quê? Porque a gente não depende do edital. Não depende do edital. A gente quis dar viabilidade econômica para ele empreender, porque a gente fez a conta, não fechava. Fala, esse terreno custa tanto, o cara pode fazer aqui tantas habitações, vai vender por esse preço, senão a gente não considera habitação de interesse social, tá tabelado. Não fechava a conta, o cara tinha prejuízo.
Então, a gente falou, não, você pode fazer metade desse terreno, você pode fazer outra coisa. E ainda por cima, se você fizer habitação de interesse social para a faixa 1, você ganha um bônus, tá? Um bônus em potencial construtivo para você vender aí e fechar a conta do terreno. Tá? Essa é uma coisa, que é em área cujo zoneamento, tá? É a área que reserva bons terrenos, bem localizados, que onde só se pode construir habitação de interesse social. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é um instrumento chamado consórcio imobiliário, que permite essa parceria entre poder público e setor privado. O poder público, por exemplo, tem o terreno, faz um edital, a gente faz um estudo prévio para entender a capacidade, o melhor aproveitamento possível do terreno, estudo de viabilidade econômica. Assim, a nossa ideia é sempre produzir o máximo de habitação faixa 1, que é onde está 90% do déficit, né? E aí a gente faz um edital, fala, olha, a gente consegue fazer, quem dá mais por este terreno, mais habitação do que o mínimo que eu estabeleço. Eu estabeleço o mínimo, porque eu fiz um estudo de viabilidade. Eu falo, ó, que cabe 20 habitações de interesse social. Ele pode fazer mais coisas no terreno, tá? No consórcio, ele pode fazer, por exemplo, misturar a faixa 1 e faixa 2. Faixa 1 e faixa 2 todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Assim, habitação de interesse social subsidiada, totalmente subsidiada e com subsídio parcial, né? Ele pode fazer habitação de mercado junto, mas o que eu quero é um mínimo de tantas habitações de interesse. Quem me dá mais habitação de interesse social leva o terreno. E os terrenos são bons, você pega terreno público muito bom, assim, né? Toda a prefeitura tem um monte de terreno público. E o que a gente viu, assim, essa bendita dessa lei de zoneamento, que você tem que dar 10% da área aqui, 15%, e que ninguém sabe onde estão essas áreas, a maioria está invadida, virou terreno. A gente fez uma ideia de fazer esse aproveitamento, às vezes com pequenas áreas, porque você pode fazer arranjos diferentes, né? Você pode falar assim, ó, você constrói aqui, eu te dou a área ali. Isso tudo pode ser feito. É um instrumento bem interessante. Eu estou curiosa para ver se vai dar negócio, vai dar porque a gente pensou, mas o edital só saiu bem depois. Então, eu estou acompanhando, mas não sei direito, não saberia dizer que pé que está. Perfeito, Maria. Temos mais perguntas, já passamos da hora, né? Mas eu acho que às vezes uma perguntinha a gente ainda consegue. Mais alguém? Bom, então, Eu queria Maria, só falar um negócio para vocês. então vai. Então, assim, eu fico pensando em Congonhas, né, no desafio de fazer um plano diretor, uma cidade tão particular como Congonhas, né, e que, como outras em Minas Gerais, tem o conflito aí do patrimônio histórico deslumbrante, espetacular, de um ambiente, de um patrimônio ambiental tão interessante e a presença de uma mineradora, de mineração, né, que é tão conflitante com os usos urbanos, etc. E fico com pena de vocês. Brincadeira à parte, você vai colocar isso no YouTube, não. Estou brincando, mas no bom sentido, porque é desafiador. A gente sabe que é desafiador, né? Assim, e eu fico pensando que uma das questões principais de Congonhas é a expansão urbana, né? Que eu acho que é o caso, não é um adensamento construtivo, ninguém está brigando lá por causa de coeficiente de aproveitamento, mas de expansão urbana, que eu quero lembrar para vocês que hoje é a maior causa de geração de gases de efeito estufa na América Latina, né? Então, quando a gente tem que pensar nisso no contexto climático, né? Acho que é um desafio conseguir ter um perímetro urbano adequado, reduzir, não permitir a expansão urbana exagerada, ocupar os vazios, né? Tentar reestruturar o desenho da cidade aí nesse sentido de contribuir, né, com a
com essa estratégia da gente salvar o planeta, né? Assim, cada um tem que fazer sua parte para tentar salvar aí o planeta, né? E o desafio do patrimônio, da preservação, eu acredito que ele é mais familiar para a gente, né? A gente vem lidando com isso há muito tempo, mas conciliar isso tudo com os riscos climáticos e com a necessidade de adaptar o município, né? Porque não adianta, não dá mais tempo, né? Nós não voltaremos a uma situação anterior, nós já atingimos 1,6 de mudança de temperatura, de aumento de temperatura. Se a gente chegar em 2, tudo bem, não precisamos preocupar com mais nada, que não vamos resistir, mas a gente tem que, cada um que está fazendo uma ação local, tentar colocar isso de uma forma muito estratégica, muito assim, as pessoas têm que projetar isso na cabeça. Eu fico desesperada de ver como que a discussão está longe do ato, como diz o Daniel, não dá tempo de ficar pensando, tem que fazer, tem que agir, né? Então, esses dois desafios, que é a redução da emissão, aí, né, que possivelmente deve ser por mudança de uso do solo, principal, né, e combustível, uso de energia, e as ações de adaptação de Congonhas, considerando as condições topográficas da cidade e o patrimônio, que precisa ser protegido, obviamente, a população, né, mas com também esse desafio de proteger um patrimônio que é tão importante, né, para a humanidade, precisa estar na frente, né, gente? Como imagino que vocês estejam aí nesse desafio. Faço votos que vocês... Tenho certeza que uma turma dessa não tem jeito de errar. Não tem jeito de errar. Assim. Podia estar em melhores mãos. Fico bem feliz. E agradeço muito pela oportunidade de falar com vocês sobre isso. Eu preciso Obrigado, de aliados para salvar o planeta. A gente fala que aqui é altamente complexo, né? As dinâmicas que acontecem no município são complexas demais. Lidar com um plano diretor aí que está há 18 anos defasado. Então, é um trabalho muito grande que a gente tem e que bom que a gente pode contar com a sua ajuda. Esse é o primeiro momento, a gente ainda vai ter outro momento, né? E amanhã, né, a gente vai ter a apresentação do Daniel, né, para falar a experiência dele de São Paulo. Mesmo horário, de 10 a meio-dia, a gente vai usar essa plataforma. Eu acho que desse formato fica mais convidativo, fica mais dinâmico, né? Ontem ficou rígido, né, Vanessa? E o que a gente queria é isso, a gente ter a possibilidade maior de conversa. Foi muito melhor essa interação hoje, achei que é melhor Pois é. Tá bom. Amanhã a gente vai manter. Na segunda-feira a gente vai ter o Sérgio Michel também. Obrigado pela participação aqui, Sérgio. E Sérgio vai falar também da experiência do plano diretor de Ilhéus. Legal. E seguimos assim, então. Muitíssimo obrigado. A gente gravou a reunião. Agora a gente vai disponibilizar no link do YouTube. E muito obrigado a participação de todos e todas também. E seguimos com os trabalhos. E amanhã a gente tem mais uma rodada de conversa com o Daniel sobre o plano diretor de São Paulo. Muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado, Maria Caldas, mais uma vez. Obrigado, Maria. Valeu. Se isso vai para o Tranquilo, obrigadão. Um abração para você. Bom vê-los, gente. Prazer mesmo. Obrigado pelo convite. Tchau. Tchau.